Boa tarde a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem? Então, nessa série de vídeos estamos fazendo a leitura do livro do Dr. Kenneth Wapnick, Os 50 Princípios dos Milagres de um Curso em Milagres, né? São as explicações dele, foi um workshop que ele deu, explicando detalhadamente cada um dos princípios. Nesse vídeo vamos fazer a leitura do texto do princípio 47. O milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade de tempo diminua. Ele estabelece um intervalo temporal fora do padrão, que não está sujeito às leis usuais do tempo. Nesse sentido, ele é intemporal. Então, ele encurta o tempo, né? É o que o Dr. Kenneth sempre fala pra gente, que um curso em milagres nos economiza tempo, né? Deixem-me voltar ao que eu falei mais cedo. E então, vamos aplicá-lo a esse princípio. A necessidade que todos compartilhamos é de usarmos o tempo para nos ajudar a entender que não existe tempo e para nos tirar desse tapete, né, do tapete temporal. Vamos dizer que temos um problema massivo do ego com certas pessoas específicas, sobre certas questões específicas, que iria nos fazer levar um tempo tremendamente longo para sairmos desse tapete, né, do tapete temporal, do tapete do tempo linear, tá? É essa analogia que Jesus faz, né? O milagre nos levanta acima do mundo do tempo e, através da nossa escolha de perdoarmos essa imensa porção de culpa, ele nos carrega e então nos põe de volta no tempo, né? Então, o que acontece, né? Quando a gente quer perdoar essa relação que a gente tem com o outro, na verdade o que a gente precisa perdoar é essa imensa quantidade de culpa que está dentro das nossas mentes e que nós estamos projetando na nossa relação com o outro, né? O milagre, né, estabelece um intervalo temporal fora do padrão. Digamos, por exemplo, que esse intervalo, dentro das leis do mundo, teria sido de 1000 anos, elevando-nos acima do mundo do tempo, carregando-nos e depois nos devolvendo para baixo de novo. Nós economizamos esses 1000 anos e então todo o intervalo do tempo agora foi abolido. Mais uma vez, essa é a ideia de economizar tempo. Deixem-me repetir o que já falei. Um relacionamento muito difícil, um que traga uma quantidade tremenda de raiva, mágoa, ressentimento, culpa, ansiedade, etc., então ele se torna um meio muito poderoso, se assim o permitirmos, de trabalharmos uma imensa porção de culpa. Pois é essa culpa profundamente reprimida que foi trazida à superfície através do relacionamento. Se você ler o primeiro parágrafo do texto 1, item 2, capítulo 2, do texto, capítulo 1, item 2, parágrafo 6, vai ver esse processo claramente discutido. É um resumo muito bem condensado de tudo o que estivemos falando. Helen uma vez estava reclamando com Jesus: como a minha vida pode ser tão difícil? Para qualquer outra pessoa, a vida dela não teria parecido difícil. Externamente, ela não tinha tido uma vida muito difícil, mas internamente era tudo muito doloroso para ela. Ela estava reclamando com Jesus sobre isso, e, como uma resposta, ele deu a ela a imagem de uma montanha. A compreensão de Helen sobre a imagem e a explicação de Jesus foi: você está andando através da montanha. Teria sido muito mais fácil, em termos de requerer menos esforço, se você subisse a montanha e então descesse pelo outro lado. Mas iria demorar muito, muito mais. Atravessar a montanha, o que é muito mais difícil, vai economizar muito tempo para você. Atravessar a montanha é atravessar situações muito difíceis e dolorosas,
que no curso atual dos eventos iriam custar a você muitas e muitas vidas, que seriam subir e descer pelo outro lado da montanha. Um curso em milagres objetiva economizar tempo, por levar mais e mais pessoas a curarem as suas mentes mais rapidamente, para que o plano da expiação possa ser acelerado e muitas pessoas encontrarem a paz mais rapidamente. É por isso que, para muitas pessoas, quando elas começam a trabalhar com o curso, as coisas parecem piorar. Não é porque Deus as esteja punindo, é porque o Espírito Santo levou o seu pedido a sério, né? Que nem eu. Elas estão dizendo ao Espírito Santo: eu quero aprender mais rapidamente. E é por isso que se diz que Goethe falou: tome cuidado com o que você pede, porque pode conseguir. Goethe, o Wolfgang von Goethe, famoso escritor alemão, né? Escritor e cientista também, um dos gênios, né? Da Alemanha do século, eu acho que 18, tá? É assim que o milagre funciona. Nesse sentido, ele é intemporal, porque desfaz o tempo. Ele ainda acontece dentro da dimensão do tempo, mas o abole ou o colapsa. O ponto crucial é entender o que o milagre faz, e isso não pode ser enfatizado o suficiente. De fato, se vocês partirem hoje com mais nada além dessa ideia, terão saído daqui com uma grande coisa. O milagre é o meio pelo qual, através do qual o Espírito Santo usa para nos ensinar que nós não somos vítimas do mundo. Nossos problemas não são o que os outros ou o mundo fazem a nós, mas em vez disso, o que nós acreditamos ter feito a nós mesmos. Deixem-me repetir uma linha que cito com frequência. Tenha cuidado com a tentação de perceberes a ti mesmo como sendo injustamente tratado. Essa linha é muito poderosa, né? E a gente comentou ela ao longo dos vídeos aí dos exercícios, né? Bastante já esse ano. O Dr. Kenneth sempre repete essa linha, né? Então tenha cuidado com a tentação de perceberes a ti mesmo como sendo injustamente tratado. Eu posso ser tratado injustamente apenas por mim mesmo, e por esse fato eu já fui perdoado. E essa é a essência do currículo de Um Curso em Milagres. Então eu vou ler esse texto aqui que ele citou, que é o 126, para a gente poder complementar a nossa compreensão desse milagre, desse princípio aí dos milagres, que é maravilhoso, né? Então a gente está no capítulo 1, no item 2, parágrafo 6. É logo depois do texto dos milagres. Tu respondes, deixa eu ver se é isso mesmo, 1, 2, 6. Tu respondes, não é isso, porque eu não estou no 2, eu estou no 3. O milagre minimiza a necessidade do tempo. No plano longitudinal ou horizontal, o reconhecimento da igualdade dos membros da afiliação parece envolver um tempo quase sem fim. Contudo, o milagre acarreta uma passagem repentina da percepção horizontal para a vertical. Isto introduz um intervalo do qual ambos, tanto o doador como quem recebe, emergem mais adiante no tempo do que teriam estado de outra forma. O milagre tem então a propriedade única de abolir o tempo, na medida em que torna desnecessário o intervalo de tempo que a atravessa. Não há relação entre o tempo que leva um milagre e o tempo que ele cobre. O milagre substitui um aprendizado que poderia ter levado milhares de anos. Faz isso através do reconhecimento subjacente da perfeita igualdade entre quem dá e quem recebe, na qual o milagre se baseia. O milagre encurta o tempo, colapsando-o, assim eliminando certos intervalos dentro dele. Faz isso, porém, dentro de uma sequência temporal mais ampla. Então, isso aqui é um pouco difícil para a gente entender, porque ele está explicando o tempo a partir da perspectiva da quinta dimensão, né? E a gente tem uma percepção linear do tempo. Então, só para vocês entenderem um pouquinho melhor essa analogia, imaginem
que o tapete do tempo é essa folha aqui, tá bom? Essa folha aqui, tá? Então, a folha tá aqui. Estão vendo a folha, né? Então, eu, para aprender a minha lição, eu tenho que caminhar de A até B, tá? B, o ponto B tá aqui, no outro extremo da folha, tá bom? E aí, o que que o milagre faz? O tempo é medido, né, através da velocidade que eu vou levar para fazer o percurso que vai de A até B. Vocês estão olhando trocado porque a câmera do computador ela inverte, tá? Então, para mim, eu estou indo aqui da esquerda para a direita e vocês estão vendo ao contrário. Mas tudo bem, não importa, tá bom? Então, o que que o milagre faz? Como o milagre ele está em conexão com o céu, com a dimensão superior, ele faz assim, ó. Ele dobra a folha, tá? Então, o ponto A que estava aqui e o ponto B que está aqui se encontram. E o tempo que era exigido para eu ir de A até B, o meu aprendizado, é anulado. Acabou o tempo, não tem mais tempo aqui. Porque o que que o milagre fez? Eu pedi pelo milagre. Eu pedi pelo milagre, eu tenho que pedir pelo milagre, lembrem-se, né? Não vai fazer isso sem que eu peça, né? O Divino Espírito Santo não vai meter a mão na minha vida se eu não pedir, mas eu pedi pelo milagre. Então o milagre vai lá e acelera o meu aprendizado. E aí ele diz que essas relações difíceis, elas são, na verdade, as nossas grandes dádivas, porque elas vão desintocar todo aquele sentimento de culpa imenso que a gente tinha dentro das nossas mentes, que precisa ser olhado, que precisa ser curado, que precisa ser iluminado, né? Então são as nossas grandes dádivas. E onde a gente vai encontrar, em sua maioria, essas relações? No nosso ambiente familiar primário, no nosso ambiente familiar de origem. Nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, avós, tios, primos. Quanto mais próxima for a relação, quanto mais tempo você tiver na sua infância de convívio com essa pessoa, mais poderosa essa relação provavelmente será para você no sentido de trazer essas culpas que estavam ocultas no seu inconsciente para que você pudesse olhá-las, tá bom? Então vamos para... não, então eu vou fazer assim. Eu vou ler o princípio 48, que é curtinho, tá? O milagre é o único instrumento à tua disposição imediata para controlar o tempo. Só a revelação o transcende, não tendo absolutamente nada a ver com o tempo. Mais uma vez, a revelação nos une diretamente a Deus. O milagre, através do desfazer das crenças na separação em nossa mente, nos une uns aos outros. Revelação não é correção, isto é, o milagre, mas nos ajuda a nos lembrarmos de que esse não é o mundo real. A experiência revelatória reforça o que é verdadeiro, e assim serve como um poderoso lembrete quando formos tentados a acreditar na realidade do que é falso. Pergunta: o curso pensa que podemos ter a revelação enquanto ainda estamos em corpos? Sim, resposta. Ele diz que a revelação será breve. É o Apocalipse, né? Lembrando que a palavra Apocalipse, em grego, quer dizer revelação, né? Inclusive, em inglês, o livro do Apocalipse é o livro das revelações, Book of Revelations. Será breve, fugaz, temporário. As pessoas terão experiências onde vão sentir um senso direto da presença de Deus, onde naquele instante o mundo todo simplesmente desaparece. Um curso em milagres dirá que isso é possível, mas novamente não é a meta, e certamente não é parte da teoria de forma alguma. Isso não é citado, ela não é citada de forma alguma depois do capítulo 1. Tá bom, meus queridos? Então é isso. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nos vemos no próximo vídeo do princípio de número 49.